Fala pessoal, bem-vindos a mais um MetaCast. Não sei nem como começar, estou extremamente feliz hoje porque a gente vai fazer mais um AMA aqui para vocês. Já tivemos um feedback legal do último, então acho que vocês vão gostar desse. Antes de qualquer coisa, agradecer ao Fortalk por esse espaço maravilhoso, essa estrutura, o Cabide que está aqui, que é um mago. Quanto mais eu conheço esse mercado, mais eu acho que o cara é um mago. E a CoinLivre, claro, é que hoje o programa é da CoinLivre com o MetaCast e não no MetaCast com o patrocínio da CoinLivre. Então assim, se vocês ainda não sabem por qualquer motivo, não esquece que tem no link da descrição a nossa comunidade. Mas acima de tudo, a CoinLivre é uma tokenizadora e distribuidora de ativos digitais. Tokens de projetos com lastro que vocês estão acostumados a ver no mercado. Então, assim como o último programa, o programa de hoje aqui do meu lado, como o Vitor sempre fala, né? Fabião, CEO da CoinLivre. Tudo bom contigo? Fala, turma. Tudo bem? Tudo tranquilo? Maravilha. Obrigado aí pelo programa. Vai ser bacana demais hoje. E do meu lado, fazer igual o Vitor faz. Do meu lado, Giorgio Toniolo, o italiano, o CPO da... Ô, Jorge, fala pro pessoal, o que é ser um CPO de uma empresa? Eu acho que nem sei se já expliquei isso que é verdade, né? O que é CPO? É um Chief Product ou Project Officer? Ou o que a gente faz? A gente cuida da área de produtos ou projetos de uma empresa. Normalmente é uma área que não tem funcionários abaixo, a gente atua com todas as outras e a gente vai pegando os projetos e cliente a cliente, às vezes BU a BU, e vamos tocando, modelando eles e depois ajudamos a implementar na estrutura da empresa. Maravilha. Obrigado pela pergunta, não tinha respondido. Essa eu te peguei, né? Ninguém tinha feito essa pergunta ainda. Bom, gente, então assim, antes de qualquer coisa, isso aqui é um AMA. E se vocês não assistiram o último, vou explicar o que é um AMA. AMA, na verdade, é um nome que o nosso mercado meio que... Não vou falar que inventou, e era bem comum na parte da GameFi, onde a gente colocava os donos de um projeto, ou os programadores de um projeto, de um lado e do outro lado entrevistadores, com perguntas do pessoal, para poder tirar todas as dúvidas que essas pessoas podem ter sobre esse projeto. Então, o foco dos AMAs não é especificamente as pessoas que estão do outro lado, e sim a empresa e o projeto que está sendo feito. E os AMAs que a gente está fazendo aqui são AMAs de projetos que estão juntos da CoinLivre, de tokens que a gente vai lançar agora, o que já lançou, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Qual que é o formato do AMA? Então são 3 partes. Primeiro, a gente vai falar um pouco com eles para eles explicarem de onde que nasceu a empresa deles, explicar um pouco sobre o contexto de mercado. Segundo, a gente vai falar do nosso lado aqui, eu, Fábio, o que a gente fez na CoinLivre para poder pegar esse projeto, quais são os diferenciais, do porquê que fez sentido tokenizar. E terceiro, a gente passa de volta para eles para tirar dúvidas, aí é mais bate-pronto, de coisas que vocês perguntaram nas caixas de perguntas e de dúvidas que a gente já ouviu, inclusive de investidores de mercado, para poder perguntar para eles, vocês ouvirem direto da boca deles o que eles acham sobre cada um desses temas. Fechou? É isso, maravilha, pessoal. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, antes de qualquer coisa, Luiz, Gustavo, muito bem-vindos. Eles que são os sócios majoritários e, respectivamente, CEO e CFO da Locar. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. A gente começou a trabalhar com a Locar tem o quê? Acho que uns 3 anos de desenvolvimento de projeto. Tá? Essa aqui é minha segunda startup que eu fui tentar lançar no mercado, e é a primeira vez que a gente está realmente lançando um produto financeiro, enfim, com um player tão bem estruturado, tão parceiro quanto a CoinLivre. Só agradecer para vocês, de verdade. Cara, e da onde veio a ideia da Locar? O que é a Locar? Vai, pitch de 1 minuto. Vamos lá. A Locar é uma gestora de ativos de mobilidade para atender principalmente motoristas de aplicativo. Então, se eu for simplificar essa linguagem, eu posso dizer que a gente pega o dinheiro das pessoas, compra veículos e depois faz a gestão deles junto a motoristas de aplicativo para que eles possam ter uma renda maior e também para que eu possa remunerar meus investidores. Tá? Se eu fosse fazer um resumo bem rápido, seria esse. Boa. E aí, Gustavo, da onde veio? Vocês são... É diferente você ver pessoas que estão com projetos... Pessoa mais jovem, né? Os projetos do nosso lado é sempre gente que já está com a empresa muito estruturada há muito tempo. Não que a de vocês não esteja, mas o pessoal às vezes até confunde, né? Não é em si uma startup, a gente vai debater um pouco mais sobre isso, mas vocês são... Eu acho que o Gustavo, marinheiro de primeira viagem. Sim, é a minha primeira empresa. Eu já fiz outros projetos de pesquisa. Pesquisei sobre ramo de lixo, mais voltado para sustentabilidade. Também sobre um projeto voltado para o mercado pet. Ambos os projetos não foram para frente e acabou que a pesquisa, a análise de mercado da Locar se mostrou mais interessante. Foi por onde a gente decidiu seguir. Eu peguei assim e falei, Gustavo, você tem vontade de abrir empresa? Porque eu já tentei outras vezes, sociedade é difícil. Você quer mesmo abrir?
Talvez demore, mas vai dar certo. É aquele exemplo, né, Fabião, tipo dos Zuckerbergs da vida, né? Que a gente que você vê que tem um perfil diferenciado, que é difícil de ter com pessoas que ainda não estão na sua quinta, sexta empresa e que não precisa nem largar a faculdade, mas o ponto é tem uma oportunidade lá e se essa oportunidade for bem aproveitada, cara, vai ser Mariana de primeira viagem e milionário de primeira viagem. Não, com certeza. Mesmo. E acho que até para humanizar um pouco, fala um pouquinho de vocês, formação, conta um pouco da história de vocês realmente, tá? Tá. Bom, essa história de 16 anos de idade. Exatamente, né? Brincadeira, pessoal. Pô, 16 com essa barba assim, pelo amor de Deus, né? Nossa, imagina. Tomou hormônio pra burro. Boa. Mas eu tenho 26 anos, né? Não sou muito velho, mas formei em economia lá na FED de Ribeirão Preto. Ele ainda está terminando a economia lá também. Então, bom, analisar mercado, essas coisas, sempre gostei, sempre curti, desde o meu ensino médio. E aí, eu tinha na época o quê? Acho que eu tinha 16 anos na época, quando eu comecei a pesquisar sobre mercado de energia solar. Tá, isso muito tempo atrás. Aí eu fui desenvolver um projeto, tal, no AutoCAD, apresentei para umas pessoas, achei que era igual filme, né? Você fazia um bom projeto, aí veio o Elon Musk e põe R$1 milhão e estava rico. Boa! Mas não é assim que funciona. Então eu fui aprendendo com o tempo, né? E aí, 10 anos depois, eu poder sentar aqui e ter um projeto que realmente está a mercado, foi uma trajetória grande, né? E aí, com relação ao Gustavo, o Gustavo fazia o curso comigo, a gente estava conversando no corredor da faculdade mesmo, ele falou, nossa, eu tenho muita vontade de empreender. E aí que a gente foi pesquisando sobre alguns mercados, né? E viu, tem várias tendências interessantes aqui. Falo tendência não só como buzzword, mas realmente tendência, né? Sim. Então, uma tendência de mercado muito boa aqui, acho que dá para aproveitar. Aí, primeiro, vamos colocar no Excel isso. Aí, depois tem um professor maluco que emprestou o carro dele. Não, testa isso com o meu carro, da minha esposa. Vamos ver como é que vai funcionar. A gente ficou 8 meses testando com o carro emprestado. Realmente faz sentido. Abriu o CNPJ e tal, foi pra frente. Não, interessante. Eu até vou pegar um comentário que o Fábio fez ontem. Porque assim, né? Entre nós aqui você tem 2 economistas do lado de vocês. Eu sou administrador numa faculdade de economia, então foi mais economia que administração. O Fábio, que além de administrador, também tem todo o background dele na XP. E aí acho que depois disso tudo, ontem eu vi um comentário dele que eu adorei, né? Falar, a empresa de vocês, que antes a gente achava que era uma gestora de carros, uma operação de locação de carros, na verdade é uma empresa de gestão de ativos. É uma empresa com cunho financeiro. É isso aí. É uma asset mesmo, né? Asset management. Não, e não importa se a gente estiver falando de quantas BUs diferentes, tem carro desse tipo, carro daquele tipo, eu não consigo imaginar um negócio que vocês estejam tocando que não seja 90% financeiro, estatística, modelagem. Certeza. Obviamente eles podem fazer gestão não só de carros, mas de trem, de aviões, de helicópteros, de naves espaciais, de tudo, na verdade, né? Porque a gente está falando... A lógica é a mesma, né? A lógica é a mesma, e a gente está falando de gestão, né? Alô, Flapper, ó, depois a gente passa para vocês o pitch. Agora, fala um pouquinho, de onde que vocês são? Vocês são de Ribeirão Preto, é isso? Atualmente eu e o Luiz ambos moramos em Ribeirão Preto, mas eu sou do interior do estado do Rio, de Volta Redonda. E eu nasci aqui, eu nasci em Santana, em São Paulo. Legal, tô falando porque eu morei em Ribeirão Preto muito tempo, é uma cidade maravilhosa. Inclusive os primeiros 8, 10 carros de vocês, que é o MVP de vocês, é estranho falar isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa que startup MVP parece que é um sisteminha ou um produto que ele está testando. E no caso de vocês, não, vocês testaram um modelo mesmo, né, de locação. E todos eles foram lá, foram Volta Redonda, foi Rio de Janeiro, não foi? Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A empresa começou com uma ideia minha e do Luiz, de fazer um projeto de aluguéis de carro por hora para motoristas de aplicativo. Mas aí quando a gente estava fazendo a pesquisa de mercado, vendo como isso iria funcionar, acabou que essa solução ia ficar muito complexa, depender de muitas pessoas na troca de um motorista para o outro, que a gente teria que analisar se houve algum dano no veículo, danos nos motores por mau uso, ia ficar muito difícil constatar qual o veículo que foi. Então acabou que a gente abandonou essa ideia e fomos para uma ideia de economia compartilhada. Por exemplo, você tem um carro na sua casa que você não está usando e você quer rentabilizar esse ativo. A gente ia até sua casa, pegava esse carro, mas a operação também complicada essa daí, né? Também não deu certo. Também não deu certo. A tração tá tudo bem, tem que baixa. pivotar mesmo. E até pegando esse gancho, fala um pouco desse mercado. Como que é esse mercado de locação de carro para motorista de aplicativo, né? Quem são os players? Qual que é o tamanho desse mercado? Se é que tá no plural isso, né? Porque em São Paulo a gente só conhece um player, além deles. Verdade. Então, dentro do mercado de locação para aplicativo, no modelo por semanal, que é o padrão, a gente tem como principais players a Localiza, a Cove aqui dentro de São Paulo, a Movida, a gente tem alguns players menores também que operam mais para o sul,
Aqui em São Paulo também a Movida abriu um braço voltado para alocação para motoristas de aplicativo. Eles trocam até a marca, por exemplo, a mas Localiza então, Azar. aí que tá. Mas aí tem um ponto diferente. Quantas dessas empresas têm isso como objetivo? Pra mim, só a Cove Só e a vocês. Cove. Porque as Exatamente. outras, Localiza e tal, é mais uma BU deles. Eles não nasceram pra isso, eles não compram o carro só pra isso. É oportunidade, né? Exatamente. Eu até gosto Oportunidade de falar. para surfar uma onda do mercado que é a onda de mobilidade urbana, né? E você Exatamente. tem aquele problema, né? Quando você pega uma BU adicional para poder não deixar seus carros parados, isso é ótimo porque você realmente movimenta, mas quando o seu negócio não nasceu para isso, você tem uma estrutura muito grande de despesa para pagar. Exatamente. Então é por isso que quando você vê até em comparação uma Cove com essas outras que foram mencionadas aqui, até o preço da Cove é mais barato, porque foi construído para isso, para esse modelo. Você não tem gastos, por exemplo, de marketing, que você não localiza tal, sei lá o quê, porque eles só precisam chegar no motorista de aplicativo. Né? Então a estrutura é completamente diferente, você vê isso, inclusive, se você pegar a DRE dessas empresas. A estrutura é totalmente, não só a estrutura da empresa, mas a estrutura contábil deles é totalmente diferente. Sim. Porque Localiza, Unidas, grandes locadoras, elas vão surfar no convênio de desconto de ICMS, elas vão querer mais capturar esse desconto e poder revender o veículo. Agora flexibilizaram um pouco, né? Mas eles estão mais focados nisso, na margem tirada na revenda do carro do que necessariamente na locação. Então, para o motorista, ele resolve o problema dele com um produto que não foi feito para ele. Ele está ali se virando com um carro que é mais caro, que é mais novo, mas geralmente ele não vai ligar para isso, que é um carro de trabalho. Então, você pega uma classe de trabalhadores, assim, que são os Ubers, os motoristas de aplicativo, que são, estigmatizados. Fala assim, essa classe aqui foi uberizada. Porra, pelo amor de Deus, né? Tá falando que o cara, ele... O cara ganha mais que médico, mano. E assim... Olha, tira uma puta grana. Inclusive, quanto mais esses motoristas pegam parceiros de negócios ou fornecedores como vocês, que estão focados em custo-benefício, mais esse cara vai tirar por mês. Eu conheço uma pancada desses motoristas que tiram mais de 7 pau limpo por mês. Exatamente. Quem pode falar que tira mais de 7 pau limpo, cara? Eles têm renda sozinho mais de uma família inteira de classe média. Isso é surreal. Então, e aí, com um parceiro realmente para poder alugar com um formato e modelo de negócio que faz sentido para esse mercado, aí sim ele pode tirar mais proveito do trabalho dele. Porque com a Localiza, com essas outras concorrentes nossos, infelizmente, assim, você vai ser extorquido na locação. E é um veículo que vai ser um veículo flex, tem uma série de limitações que a gente pode abordar mais para adiante, mas tudo isso daí vai comprometer um pouco do trabalho dele, né? Só pra galera entender, qual que é o tamanho desse mercado, né? Só aqui em São Paulo, vamos tentar focar em São Paulo ou Grande São Paulo. A gente tá falando, se não souber o número, também não tem importância, né? De quantos motoristas de aplicativo, quantos desses carros, não sei se são locados ou até pelo maior concorrente de vocês, a Cove, quantos clientes eles têm? Carros locados aqui em São Paulo, o Gustavo pode me corrigir, que a gente faz com isso, mas são 120 mil carros locados, estimados. Isso só em São Paulo, sem contar a Grande São Paulo. Isso só cidade de São Paulo. Cidade 120 de São mil Paulo. motoristas. Ou 120 mil motoristas que locam carros. Que locam carros. Vocês sabem quantas motoristas são de aplicativo ao todo? Ao todo? Da Olha, última vez que eu tinha lido sobre, a gente estava em 320 mil. Ai do céu. Imagina que essa galera descobriu o teu modelo de olha- negócio. Você olha tem a mais de demanda, 200 né? mil aí que poderiam literalmente vender o carro e colocar com você. Bom, pra gente falar sobre isso, mas Sim. é muita gente. E esses motoristas hoje a opção, eles estão travados, a opção deles é locar um carro num modelo que não foi feito para eles. Não foi feito para isso. ou esperar 1 mês, 2 meses com a Cove, que hoje tem um pouco mais de 20 mil carros para o mercado. como Mesmo a gente falou. assim, é um absurdo. Imagina 20 mil carros. Porque eu lembro, antigamente a gente alugava carro para ir daqui, talvez, de São Paulo e Sim, Campinas, sim. para fazer alguma Localiza turma, mesmo, eu já aluguei trabalho, também. né? Agora o modelo também, exatamente. E é aí que fala. Como que o motorista ele fica com esse carro, né? Ele aluga, ele realmente loca diariamente, ele faz um contrato a médio e longo prazo. Como é que funciona pra Como ele? que Ele tem funciona que devolver pra o carro ele? cada Por duas exemplo, vezes, fazer revisão, sei lá. Como Eu é que sou funciona? eu quero alugar um carro com vocês para ser... Você trabalha pra 99 e pra Uber ao mesmo tempo. É isso. E aí? Como que faz? Cara, com um bom economista eu falo depende. Depende do contrato que você vai fazer, mas para conseguir bons preços, os motoristas ficam amarrados em contratos de longo prazo. Tô falando assim, 6 meses a até 1 ano com o mesmo veículo, depois ocorre uma troca, geralmente no final desse período. Tá? Uma Eu acho troca que o motorista não paga nada por isso. É a empresa que está alocando que vai se preocupar, certo? Sim, sim. Tá. Então, esse é o modelo convencional. No nosso, a gente faz uma locação semanal com o mesmo preço, da de 6 meses. Por quê? A ideia é que o motorista fique com a gente pela qualidade do nosso serviço, pela qualidade do modelo. E não porque você prendeu ele. Não porque eu prendi o cara e coloquei uma multa contratual.
Alô, alô, vivo oi, Tim, né? Exatamente. E ele Os não vê a caras já hora... são um oligopólio e ainda te prendem, né? Vai entender. E ele não vê a hora de sair, né? Na verdade, no final. O seu modelo não gera essa vontade de desfazer o negócio. Tá, e o DJ, bem, tudo bem, ele pegou por semana, mas ele tá ficando mês, 2 meses, 3 meses. E aí, tipo, ele tem que se preocupar e dar algum tipo de feedback pra você? Vocês monitoram o carro? Quando que ele sabe que ele tem que devolver pra poder fazer manutenção? Como é que funciona essa dinâmica? Tá. Então, o feedback é feito... Primeiro que a gente acompanha o carro, né? A gente acompanha o carro em tempo real. Então, vai sabendo, quilometragem, acompanhando o painel, né? E agendando manutenções. Assim, Além do sistema de GPS também. o sistema de GPS. Então, assim, eu consigo rastrear esse veículo, sei onde é que ele está. Lógico que o GPS é um pouco impreciso, mas eu sei mais ou menos onde é que ele está, qual que é a quilometragem, qual a velocidade. Isso é feito para não só acompanhar o comportamento do motorista, mas também tentar antever o máximo possível qualquer falha mecânica. Porque esse carro parado é ruim para mim, é ruim para o motorista. Então, eu quero deixar ele o máximo tempo rodando possível. Reduzir a vacância, que é até um termo de fundo de investimento imobiliário. Perfeito, né? isso mesmo. Reduzir vacância o máximo possível. E assim, acho interessante, principalmente porque é melhor você prevenir do que remediar, né? Pra que você vai esperar o carro dar problema? Porque se der problema é muito mais tempo o carro parado, né? Sim. E o motorista não pode trabalhar, mesmo que ele talvez, eu não sei como é que funciona com vocês, não tem que pagar por esse tempo que tá parado, não sei. Não, mas não só dele não poder trabalhar com o carro, e aí, se ele for para um concorrente durante esse tempo que tá parado, entendeu? Exatamente. Não Então, vale assim, a pena. A gente já não cobra motorista com tempo parado, porque para mim não faz sentido eu fazer isso. Eu tenho uma falha mecânica de um serviço que eu estou prestando e eu vou lá e ainda por cima cobro o motorista. É sacanagem. Então a gente não cobra dias parados se o veículo, porventura, tiver uma manutenção mais séria para fazer. Mas mesmo assim, o que você falou, Jorge, tá certo. O cara não vai conseguir trabalhar. E a minha O custo de oportunidade dele é alto. Exatamente, é muito alto, né? E será que esse custo de oportunidade é menor ou maior do que o custo transacional, né? Ou seja, se o fato dele não poder ganhar dinheiro por tanto tempo, será que não é o suficiente para ele romper o contrato e ir atrás de um outro carro para alocar, nem que seja um pouco mais caro ou pior para ele, só para ele não ficar sem trabalhar? Justamente. Então, o nosso contrato é semanal, por esses motivos, também por um outro, né? Tempo é uma percepção muito, muito nossa, né? A gente tem um tempo como é porque a Terra gira da forma como ela gira, né? A gente acha que o tempo é assim, a gente mede dessa maneira. Motorista geralmente ganha por semana. Então, nada mais justo que você fechar contratos por semana e cobrar por semana. Porque cabe dentro do orçamento da pessoa e facilita o planejamento. Ele tá? paga adiantado ou atrasado? Então, ele vai pagar um calção adiantado. Tá? No começo, né? Isso, no começo. E aí depois, a cada semana usada, é paga após a semana. Né? Entendi. E como que, por exemplo, a gente vai alugar um carro, você dá a sua habilitação ali, né? E você assina algumas coisas e você loca o carro. Teoricamente é simples. E com vocês, qual que é a exigência de compliance, como que vocês avaliam qualidade do motorista? Porque eventualmente você não sabe quem é a pessoa, né? Sim, sabe se o cara vai pegar teu carro, bater na esquina, se vai sumir com o teu carro, né? Então, você vai usar para roubar um banco. Como que você mensura? É verdade, aluga o carro e vai aprontar aí na rua, né? Então, como que você mensura isso? Nesses 3 anos a gente foi testando algumas variáveis, aquilo que funcionava, aquilo que não funcionava. Então, uma que a gente mais presta atenção é tempo de corrida, quantas corridas ele já fez. O cara é motorista, já tem, sei lá, 2, 3 anos. 5.000 corridas, né? Isso. X corridas já fez. Mas onde você pega essa informação? Do próprio aplicativo da Uber da 99. Eu posso pegar o perfil dele e dar uma entendi. olhada. Então a Locar tem acesso e você pega o perfil eles lá. mandam pra gente. Eles mandam lá pra gente. Imagina você fazer o cadastro, você bota o teu nome, teu CPF, manda o print da tua nota no Uber, no 99 e olha, sou bom motorista. E aí junto com isso, né, a gente também tem uma avaliação, lógico, se esse motorista não é um cara, enfim, com algum problema aí no passado, né? Isso aí é feito automaticamente via CEPRO. Acho que esse é padrão para qualquer tipo de locadora de grande porte. Tá? Então a gente faz essas duas maneiras porque eu consigo mitigar bastante meu risco. Então, para alguém roubar um carro nosso, vamos supor, eu quero roubar um carro da Locar. Você vai ter que passar por esse processo, falsificar a documentação, passar pela CEPRO, falsificar a nota do Uber, descobrir onde é que dão os dois chipzinhos de CPF lá dentro. Pra quê? De GPS? Pra quê? Pegar meu carro, destravar o GPS. Aí você... E eventualmente, se ele não tem track record, se ele não passou pela 99, pela Uber e tal, obviamente ele não vai locar com vocês. Exatamente. Não é isso? Porque motoristas que são muito recentes, assim, lógico, não estou generalizando aqui, falando que todo mundo, né? Mas muitas vezes muito recente, o que acaba acontecendo? Ele tem uma tendência a desistir mais fácil. E ele não sabe gerir as corridas dele. Começa por aí. E pode ser aquele cara que, tô desempregado, vou ficar 2 meses, depois se eu conseguir um emprego eu volto. Pra você é melhor pegar o cara que
Ele é motorista de carreira, né? Ele tá há Isso, 3, 4 anos, ele gostou do modelo. Porque eu estou de olho no motorista e de olho no investidor também, né? Claro. Porque o carro, ele está sob minha gestão, mas ele não é meu. Perfeito. Então, eu tenho que estar sempre de olho em alguém que vai ter um contrato de mais longo prazo. Então, para terminar essa primeira parte, gente, quais seriam os principais diferenciais, então, de vocês? Eu entendi que um deles tem a ver com custo-benefício, com preço. Sim. Como é que vocês garantem um preço bom? Tá? Em relação à locação, Pro motorista, né? Motorista no geral. no valor da locação, o nosso preço se assemelha ao das grandes locadoras. Só que o nosso principal diferencial é a questão do GNV. Todos os nossos veículos, eles vêm com GNV. O GNV, quando a gente compara com a gasolina, ele é mais barato e com 1 metro cúbico eu rodo mais do que com 1 litro da gasolina. Isso dá uma eficiência energética maior para o carro, que no final das contas resume um desconto de em torno de 40% dos custos que o motorista tem por mês. Então, o motorista aqui em São Paulo, para ganhar esses 6, 7 mil reais, ele vai gastar ali em torno de 2 a 3 mil reais de combustível por mês. Se ele rodar no GNV com a gente, ele vai ter um lucro a mais de 800 a 1.200 reais. Isso só por estar rodando no GNV. Aí se for corrida dentro da cidade, né? Se o cara fizer corrida para fora, fazer daqui até o aeroporto, que é corrida mais longa, a economia é maior ainda, né? Nossa, a economia é gigante, né? Você está falando de mais de 10% de economia, muito mais. 20, 20 pega 20% de economia. Num contexto em que... De economia não, né? 20% no bolso a mais no final do dia, né? Porque não é economia empírica, né? Não, é no bolso, é realmente dinheiro no bolso. Custo dele, né? O cara no Além do final, aluguel, o cara no final da semana, igual você falou, tá com 1.000 a mais no bolso. Sim. É isso, né? E aí, Final do mês. Final do mês, pronto, legal. Tá. E isso é importante porque preço de combustível no Brasil agora está, quer dizer, mais ou menos, né, acompanha o mercado internacional. Então, o GNV, como ele é produzido mais localmente, ele tem uma estabilidade, volatilidade menor de preço. Também é bom para o motorista, porque conseguimos planejar para fazer minhas E contas. eu acabei de né? me tocar uma coisa agora. Se vocês são os únicos que se posicionam dessa maneira e todos os carros vêm com GNV, quando você tiver 100, 200, 300 carros, principalmente em São Paulo, que não é tão comum ter GNV nos postos, cara, a chance de vocês terem parceria com esses caras e ter mais desconto ainda para motorista de aplicativo, porque você está influenciando diretamente o mercado de GNV aqui em São Paulo. Imagina, você tem 1.000 carros a mais em São Paulo que usam só GNV. Exatamente. Pô, você deve conseguir uma boa parceria, né, com o fornecedor. Sem contar que a gente já desenvolveu uma parceria pro nosso MVP, poderia dizer assim, lá em Volta Redonda, que, cara, foi um sucesso. Primeiro que os próprios motoristas, sabendo da parceria, começaram a procurar mais a gente, entre eles, na própria comunidade, que é uma comunidade bem forte. Né? Nosso CAC, nosso gasto com marketing é muito baixo já. E reproduzir isso em São Paulo, vai ser lindo, porque a escala é maior, né? E a possibilidade de conseguir desconto e tracionar mais motoristas é maior ainda. Quantos motoristas estão na fila para poder pegar os carros de vocês? Eu ia fazer essa pergunta, pelo seguinte, eu tô tentando fechar essa conta na minha cabeça, na verdade. Você leu meu pensamento. Aqui em São Porque Paulo... exatamente, você falou no início o seguinte, são 120 mil carros para 300 mil motoristas. Então, quer dizer, tá faltando muito carro nessa equação aí, faltando né? muito carro e tem muita gente alugando carro que não queria, né? Umas 100 mil pessoas alugando carro que não queria. E motorista que tem carro próprio que não sabe dos benefícios de ter carro locado. Porque para ele é a conta do quanto eu gastei versus o quanto eu gastaria por mês. E na prática não é isso. Só de fazer essa conta, se o cara pegasse o dinheiro que ele tem do carro dele, deixasse investido no projeto de vocês, onde ele quisesse, fazendo, sei lá, 1% ao mês, e ainda tivesse R$1.000, R$1.500 de desconto no GNV, cara, ele vai pegar esse carro locado por R$1.000 por mês. Só o que ele paga de seguro, IPVA e escambar é mais que isso. E olha só essa conta que eu tô tentando fazer na minha cabeça. E o motorista já tem toda essa economia, né? E se ele comprar tokens do projeto? Nem chegamos no token ainda, né? E se ele virar um investidor do próprio carro de vocês? Do próprio carro dele, né? Igual tem os projetos de tokenização, que os nossos parceiros lá, um grande abraço pro Rubens, pessoal da Insignia, que você compra o imóvel, você vai comprar, é híbrido, né? Você compra o imóvel e você vai pagando um aluguel, ou seja, comprando tokens, no final, quando você bate aquele valor, o imóvel passa a ser seu, né? É mais ou menos isso, né? Uma forma do motorista ganhar em dobro, né? Porque ele vai ganhar na economia, ele tá pondo dinheiro real no final do mês no bolso, né? Ele sai dali, vai fazer um mercado e ele ainda ganha uma rentabilidade se ele for investidor do próprio projeto que ele está. É isso? Seria sim, isso? Você pensa assim, pensa taxista antigamente, né? Muito taxista velho, ele ficava um tempo sendo táxi, ia comprando o táxi e colocando motorista com ele também. Hoje em dia não dá muito pra fazer isso. Mas com o token da Alocar, dá. Se o motorista quiser pegar uma parte dos ganhos dele e investir em tokenização dos nossos carros,
ele consegue ser dono de outros veículos e se monetizar nesse mercado. Fantástico esse modelo, hein? Fantástico. Até fantástico. porque, se eu estou fazendo a conta certa aqui na minha cabeça, o ponto é, ele vende o carro, tem aquele dinheiro, ele vai investir nos tokens que vai garantir para ele mais desconto ou direito ao retorno, que no final das contas é desconto em relação ao carro que ele vai alocar. Se eu estou fazendo a conta direito, ele não comprou um carro. Ele é parte do negócio de vocês. Portanto, se vocês têm a obrigação de trocar esse carro depois de tanto tempo, na prática, não só o dinheiro dele está dando um senhor desconto ou está rendendo, mas ele também não vai ter que se preocupar nem com desvalorização e nem com ter que pôr mais dinheiro para trocar o carro. Exatamente. Porque vocês que têm que trocar e não ele. Exatamente. É um zilhão de benefícios. Porque né? toda manutenção... Não é nem propaganda, isso é só tipo lógica. Né? No seu modelo de negócio, você já contempla a manutenção, toda essa Isso, depreciação seguro, do carro, né? Depreciação do carro. O motorista não precisa se preocupar com isso. De que é o quanto em principal quanto... risco do Nem motorista, sei né? se é para esse módulo, você que conduz bem os módulos, mas como que o motorista... Como que vocês trocam os carros de quanto em quanto tempo? Como que é essa troca de frota? Até para não... Né, para o negócio de vocês não ter a depreciação. Quantos anos tem o carro quando o motorista pega? Quantos anos quando vocês trocam? Está no momento dessa pergunta? Nem Pode sei. fazer, claro. Maravilha. Tá bom. Então, os veículos que a gente está pensando aqui para São Paulo, eles são de 2 a 3 anos de uso, tá? E eles vão ficar com a gente por mais 2 ou 3 anos. E depois serem trocados. Então, não é um veículo novo, né, com cheirinho de novo igual a Localiza, mas também é um veículo detonado. Tá? Ele está nessa fase interessante, que a depreciação já não é tão grande, entendeu? E para o motorista é interessante porque com essa depreciação que já ocorreu, eu consigo calcular ali o retorno para o investidor e falar, eu vou equilibrar tanto o ganho do motorista quanto o retorno do investidor, de maneira que fique ótimo para os dois. Então o investidor, ao invés de ele estar comprando um carro, é como se estivesse compartilhando dentro das receitas de vocês. Isso, porque compartilhando se ele estivesse uma frota. comprando o carro mesmo, ele teria que se preocupar. Bom, daqui a tantos anos vai parar de funcionar, então eu tenho que ganhar muito porque meu dinheiro vai desvalorizar. E não é esse o caso, né? Não é o Entendi. caso. E como funciona? Onde vocês compram os carros? Vocês vão ao mercado, tem um parceiro que fornece carros? Como que não sei se pode falar? É da própria Localiza, sei lá. Como que funciona isso, né? Então, a gente está desenvolvendo parceria aqui em São Paulo. Não sei se eu poderia falar aqui abertamente, né? Mas é possível adquirir esses veículos até mesmo de Localiza ou outros grandes players, porque eles, novamente, o negócio deles é comprar o carro e depois revender, né? E muitos desses veículos eles estão nessa faixa interessante de preço e quilometragem que a gente está buscando, tá? E vocês compram em lote, né? Então tem um desconto interessante. Então imagine isso, né? Vocês Então, não o compram um desconto é bem carro, maior. né? Vocês vão comprar vários. Eu lembro, eu nunca tive GNV no meu carro, mas eu lembro que isso antes era assim, uns GNVs que tinham 300 quilos, custava 10 pau pra colocar no carro. Não. Tipo assim, só esse custo. Como é que tá isso hoje? Tipo, vale a pena pra vocês comprar o carro, instalar, colocar, isso não deixa o carro muito fraco? Se a tecnologia avançou, né? Ou ainda Ou ainda aqueles botijão no carro lá, aquele submarino que afundou. Hoje em dia, a tecnologia do GNV... Submarino que não afunda, isso é complicado, é um balão. Boa. Hoje em dia, a tecnologia do GNV já avançou muito, inclusive os GNVs de quinta geração, eles já são compatíveis até com um carro turbo, mas um GNV a isso é partir muito da legal. terceira Que legal geração isso, já hein? é muito mais avançado que o da primeira e segunda, ele já é mais leve. Obviamente vai Vocês ter sabem uma quanto que perda... pesam hoje? Eu não faço nem ideia. Não faço ideia. Eu Cara, chutaria 200 quilos, é menos em que torno isso? disso. É porque a botija ainda é bem pesada. Entendi. Que tem que ser grossa, tem que aguentar, né? Não pode colocar um negócio de papelão ali com gás. Tô chutando longe pra falar que provavelmente vocês não vão pegar carro 3 cilindros que não seja turbo, né? Porque 3 cilindros já é meio fraquinho. Se botar mais 200 kg nele e ainda no GNV que é mais fraco, não deve nem subir ladeira, né? Ele sofre um pouco. É porque varia um pouco de acordo com a motorização e do kit GNV. Se a gente pegar um kit GNV mais moderno, de quinta geração, que não vai ter uma perda de potência tão grande, ele pode ser compatível sim com um motor que não seja turbo, 3 cilindros. Mas isso vai variar de caso para caso. Tem que fazer um estudo em cima daquele motor para colocar o equipamento GNV. Beleza, vamos passar para a segunda parte aqui. Que, como eu falei para vocês, basicamente eu queria trocar ideia entre eu e o Fábio aqui para explicar para vocês porque que fez sentido para a gente pegar esse projeto dentro da CoinLivre, dado que é um projeto diferente. É um projeto novo. A gente normalmente fala de projetos que já têm faturamento muito alto, que está há muito tempo no mercado, e esse foi de fato diferente. Então eu queria passar para o Fábio, né, para explicar o que você achou do projeto e depois eu faço que nem eu fiz da outra vez, citar os principais diferenciais, problemas de mercado que a gente está tentando resolver. O que você acha, Fábio? Maravilha, vamos nessa. E depois, no final, vamos entender o fluxo. Eu quero entender depois mais um pouquinho, acho que é no próximo módulo, como que o motorista chega até vocês, né? Qual que é o fluxo, né? Onde que vocês estão, né? E agora, falando um pouquinho do projeto, o que nos chamou a atenção, né? Eu acho que é um setor da economia
que é um setor em grande expansão, né? Acho que os números que vocês trouxeram mostram a deficiência de players, de bons players, com o objetivo realmente de ajudar esse tipo de trabalho, né, do motorista. Então, é um projeto que, como vocês falaram, tem uma demanda gigantesca de motorista, então precisa de material produtivo, precisa de carro para colocar para esse pessoal. Pelo que eu entendi, não tem para quem quer, né? A gente tem que e vocês vêm com um modelo realmente que potencializa isso, que está olhando para o motorista, está olhando para a necessidade diária do profissional ali que tá nesse setor. Então, acho que o que a gente olha muito aqui são vários indicadores macroeconômicos e regionais. Eu acho que esse é o grande ponto. E a gente enxergou na Locar, para desenvolver o token, a gente enxergou no mercado oportunidades únicas, janelas de oportunidades que poucas empresas estão olhando de forma séria e customizada do jeito que vocês estão fazendo. Então, vale muito a pena, né, a gente tokenizar esse projeto. E aí o homem que faz a modelagem é o nosso CPO, ele pode falar um pouquinho mais, se ele quiser, a fundo em relação à modelagem, mas o que a gente olha é isso, é macroeconomia, é tendência para onde o mercado está indo, gaps que tem, que faça essa união, né, entre consumidor e as empresas, né, aproximar essas duas pessoas. É isso. Gente, do meu lado, assim, quais foram os aspectos que eu achei relevantes e como que a gente está tentando resolver eles, né? Então, o primeiro deles que me encantou, assim, como empreendedores, eles estão do jeito certo. Vocês sabem disso, eu passei 9 anos só olhando startup e atendendo elas, então achar bons empreendedores não é fácil, tá? Segundo deles, é um mercado que, eu não posso falar um número aqui, mas para eles baterem o break-even deles, se eles tiverem 0,0001% do mercado, eles já bateram o break-even. Então, assim, tem muita oportunidade. Não é que eles, para dar certo a empresa precisa de 5% do mercado. Não, é ridículo quão bem feito está sendo a estruturação da empresa e quão lean ela é. E terceiro, mas mais importante, cara, o posicionamento deles e o que eles pretendem entregar bateu um sino na minha cabeça. Eu falei, o cara não tem CAC, custo de aquisição do cliente, né? O cliente dele é um motorista de aplicativo. Aqui a gente tem um monte de comunidades, esses caras falam o tempo inteiro. Eu ando de Uber todo santo dia. Pego pelo menos 2 Ubers por dia. Todos eles que eu comento, todos querem estar na fila. Porque eles não têm nada a perder, tem tudo a ganhar. E pega justamente na parte mais importante para eles, que eles querem uma empresa mais inteligente, que não tenha ônus com eles, né? De tipo, e se eu andar mais rápido, se eu fizer uma coisa errada, vai sempre aumentando o preço para eles. E se eu andar mais de tantos quilômetros, e o modelo deles é totalmente livre para esse motorista. Então, assim, tem tudo para eles ganharem, nada para eles perderem. Quando você junta isso com um preço que é extremamente compatível com o mercado, que é mais baixo que as localizas da vida e mais ou menos equivalente a uma Cove, só que tem esse desconto de GNV só de cara, falei, tem um potencial absurdo. E aí... Então, até aí eu não falei nada sobre Aqua Livre, né? Onde que a gente está ajudando. Então, o que é o nosso token? Qual é a solução que a gente montou para eles? Então, esse token é um token security, porque afinal de contas ele paga yield, ele paga rendimento mensal. O setup deles é um setup de 1 mês, porque, né, conseguiu o dinheiro para o carro, comprou o carro, como eles têm uma fila enorme de motoristas que está querendo entrar, se a gente tivesse até dinheiro para 400 carros, teria motorista, para você ter uma noção do tamanho dessa fila. Ele implementa isso, faz a checagem no carro, pega toda a documentação, no máximo 1 mês esse cara já está rodando com o carro. Então, você não tem que esperar para começar a receber. Esse token é um token que vai tirar 2% por mês na média, a partir de 2% por mês na média, porque Porque esse token holder ele não está comprando um carro. Até porque você não precisa comprar 60, 50 mil, exatamente, você pode por R$1 se você quiser. Aí, a cada valor de carro, eles vão tirando esse valor, mas você não está comprando um carro, você está entrando na modelagem de negócio deles. E agora vem a parte interessante. Porque a gente não está falando de equity crowdfunding. Você não virou sócio da Locar. Você, de fato, está entrando num grupo de pessoas. Esses token holders como um todo, esses investidores, são donos da frota de carros. Mas como assim? O carro é meu? Os token holders eles têm direito supremo sobre o carro. O que a Locar faz é ter o uso exclusivo deles para âmbitos comerciais. E aí, a partir do modelo de locação, qualquer modelo adicional, pôs uma TVzinha no carro, qualquer receita adicional tem que ser parte da Locar, parte do motorista e parte do token holder. Por isso, a partir de, em média, 2% de retorno limpo ao mês para vocês. Bom, então a gente viu tudo isso e falou, faz total sentido. Porque, veja, vocês não são uma empresa muito grande ainda, mas não importa, porque o cara não está investindo na empresa, ele está investindo no mercado. É um investimento feito no mercado automobilístico como um todo para contratos de locação. Então, você tem tanto o carro como lastro da operação, ou os carros todos,
Que não é um carro, se aquele carro bateu, tem problema. Não, é todos os carros, então já é diversificado aí. E do outro lado você tem a garantia dos contratos de locação, para provar que isso está sendo colocado a mercado. Já é uma garantia dupla. E o terceiro, que é o que eu mais gosto, é a proteção de 100% do seu capital. Como assim? Se eles falirem, o que acontece? Então a primeira coisa é, se der ruim, todos esses carros, não tem dívida pública, não tem dívida trabalhista, esses carros são liquidados de volta para o investidor. Ponto. E por que 100%? O carro não desvaloriza? Desvaloriza. Só que eles são obrigados a ter uma carteira na blockchain, inclusive, com todo o dinheiro que eles precisam colocar para poder renovar essa frota. É a responsabilidade deles. Então, somado a essa carteira, que é protegida, que eles não podem mexer nesse dinheiro, com o valor do carro, se der algum problema, todo o seu dinheiro você recupera. E além disso, independentemente do momento que isso acontecer, 2%. Infinito. Porque o carro ele é renovado. Enquanto esse modelo de negócio durar, você não vai ganhar 2% por 2 anos. Você vai ganhando. Sem ter que fazer novos aportes. Sem ter que diluir mais com outros investidores por causa de novos aportes. Então, junto essas coisas todas, a gente está resolvendo vários problemas de mercado e dando uma oportunidade do pessoal entrar ali. Principalmente porque a outra opção seria literalmente uma startup começar a comprar carro ela mesma com o dinheiro dela própria. Isso barra muito a velocidade de crescimento. Olha, eu até vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso que me mandaram sobre o exemplo da WeWork, né, que teve que comprar os escritórios para poder alocar. Gente, o problema que isso poderia dar é gigante. Então, quando você traz isso em tokenização para os investidores de maneira geral poderem entrar no modelo, isso aumenta muito a velocidade de crescimento deles. Claro, acaba tendo bastante ganho de escala e escopo. E esse token acaba sendo extremamente seguro. Muito mais do que se alguém entrasse como investidor da Alocar. E aí juntou tudo isso tudo e falei, Fabião, vamos fazer esse projeto rodar porque faz sentido. E tem um detalhe importante, né? Todo investidor, quando você vai entrar num investimento, seja ele qual for, tá? Tô falando renda fixa aqui, CDB, ações na B3. Você sempre olha para o cenário de saída, a liquidez desse produto, né? Obviamente, quando você vira anjo, você é sócio, você está no contrato social, todo esse processo de saída é ilíquido, correto? Você tem que, sei lá, ir ao mercado, achar um sócio, pegar um amigo. Você não consegue liquidar isso fácil, nem rápido, né? São vários pontos. A vantagem da tokenização que eu vejo, inclusive como assessor de investimentos, fazendo anos e anos montando carteira, entendendo de liquidez, o que pode ser, o que tem que estar no D0, o que pode ser a longo prazo, qual o objetivo do investidor, se é uma carteira previdenciária, se é um acúmulo para aposentadoria, ou se é uma potencialização ali para em 2, 3 anos ele montar um projeto, isso, aquilo. Então, tudo isso, a tokenização, ela traz como benefício, porque neste projeto e nos outros, eu acho que o Jorge pode até falar isso, mas depois de 90 dias a gente abre o mercado secundário. Então, obviamente, a gente está tratando aqui de projetos de investimentos onde você entra e sai, por exemplo, se você quer ajudar uma startup, se você gosta de ser um investidor anjo, se você tem esse perfil tanto de investidor conservador em renda fixa, que nós temos aqui, que esse projeto ele é híbrido. É como se a gente estivesse falando aqui um CDB, IPCA mais uma renda fixa, mais alguma coisa. E a renda fixa que nunca vai baixar. Ela pode aumentar por causa dos novos modelos de negócio, mas baixar ela não baixa. Não acompanha a Selic, né? A Selic, inclusive, agora está baixando, né? No mercado brasileiro, o juros real está baixando e vocês vão manter ali uma régua bacana. Então, só para finalizar, Jorge, eu acho que a grande vantagem é essa. O investidor que entrar, ele tem um cenário líquido e fácil para a saída. Então, eu acho que eu queria deixar esse ponto. Só para comentar, por que líquido e fácil? Né? Porque, assim, todos os nossos projetos vai ter P2P. Então, o meu grande ponto aqui é o seguinte, por que fica mais fácil no projeto de vocês? Porque, de maneira geral, você tem também um motorista querendo entrar no projeto. Existe uma fila de motoristas que também querem entrar. Porque se o cara entendeu direito, e o nosso papel, o papel de vocês, ajudar a ensinar isso, mas se ele entendeu direito, se ele colocar R$1 do lucro dele no mês em tokens nesse projeto, equivalentemente, não é R$1 exatamente, mas é um desconto que ele já tem na mensalidade dele. Porque, na prática, se ele paga tanto e recebe tanto, ele pode simplesmente pegar e ter um desconto a mais. Então esse cara, se ele quiser comprar o carro, ele não precisa entrar em financiamento. Ele não vai comprar um carro e meio, 2 carros, 3 carros. Ele não vai ter que se comprometer com nada. Se sobrou mais dinheiro, ele vai botando em token, e quanto mais ele bota ao longo do tempo, mais desconto ele tem. Vai chegar um momento que, se ele tiver essa lógica na cabeça, inclusive, ele vai poder ter X valores carros ali, não vai estar mais pagando absolutamente nada e rodando com um carro que nunca desvaloriza, né? E
De novo, por que isso ajuda o P2P? Porque esses motoristas vão ter preferência no nosso token para poder comprar das pessoas que estão querendo sair. Então eu quero sair desse investimento, eu entrei com 100 mil ou 1.000, sei lá, eu quero vender 10 mil disso. Na nossa plataforma ele bota essa venda e aí prioritariamente esses motoristas podem comprar isso. E já tem fila deles querendo fazer. Então é muito interessante porque, ao contrário de outros projetos que não necessariamente é tão fácil você imaginar quem compraria o token num segundo momento, nesse caso aqui, mesmo se o token vale a mesma coisa daqui para frente, o ponto é que você já tem o próprio motorista interessado, porque ele tem um benefício muito direto ali. Faz sentido ou não faz sentido para vocês? Com certeza, sim. E eu acho interessante também que a nossa garantia real, que são os veículos nessa faixa de preço, eles também são muito líquidos. É um dos mercados que você mais compra e vende carro no Brasil é carro popular. Então, se você for pensar até comparativamente com outros projetos que também têm garantia real, mas são garantias reais em ativos um pouco mais ilíquidos que os nossos. Né? Então, só para finalizar essa segunda parte, se vocês pegarem essa última argumento que eu fiz, e agora eu vou parar de falar e começar a fazer pergunta para eles, mas enfim, imaginem que eles compraram um carro de 50 pau com dinheiro de investidores. E em 2 anos que esse carro vai rodar, ele vai ter perdido 10 pau do seu valor, fazendo uma conta aqui por cima, uns 20%. Então agora ele vale 40 no momento da troca dele. Isso significa que, na prática, eles têm que, por contrato, ter numa conta, no final desse período, 10 mil reais lá só para poder fazer essa troca. É por isso que você tem 100% do seu valor de volta caso alguma coisa aconteça. Porque eles são obrigados a ter essa diferença para comprar um novo carro. Eles não vão pedir dinheiro de investidor para isso. E você não vai ser desvalorizado por causa disso. Muito pelo contrário. Então, para você vai continuar ganhando. Sem nem saber quando que esse carro foi trocado ou não. Porque, de novo, você virou parte, você ganha um revenue share, um percentual da frota de carros, do negócio como um todo, da BU que eu chamo, da Business Unit como um todo. Então, acho que esse era o resumo. Vamos para a terceira parte agora, que são as perguntas. Eu anotei algumas aqui. A primeira, acho que vai ser nunca fazer uma introdução, mas tem tudo a ver com o modelo de vocês. E essa é uma coisa que poderia afastar muito o investidor anjo. Porque a gente acabou de ter um pseudo-escândalo aí com a WeWork. Né, que eles estão falando de escritório, mas é um modelo muito parecido com vocês. Só que eles captavam dinheiro de investidores. Aí eles colocavam isso na estrutura deles e compravam escritórios. Principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é um pouco diferente, sublocação e tal. E compravam escritórios e locavam. Então, eles inflaram o valuation demais deles por causa da quantidade de ativos operacionais que eles tinham. Bom, recentemente todo mundo viu o que aconteceu. Não vou falar que eles faliram, mas um escândalo absurdo em relação a isso lá, porque inflaram tanto o valuation que os investidores tinham que colocar cada vez mais dinheiro, e o investidor ganha um percentual dos dividendos e não da rentabilidade direta do ativo igual a vocês. Então, nesse aspecto, o que mais preocupa, essa primeira pergunta é minha mesmo, o que mais preocupava era, o que impede eles de fazer a mesma coisa? Só inflar a startup deles de carro e acontecer o mesmo problema. Claro que, se eu não soubesse essa resposta, a gente não estaria fazendo a tokenização. Mas eu quero passar para vocês. Como é que vocês tranquilizariam os investidores para que eles não pensem que vocês só estão inflando o capital de vocês com o carro para dentro? Tá. Primeiramente, assim, a gente não está pegando esse dinheiro, vou trocar minha cadeira, vou pagar funcionário, né? O dinheiro é para aumentar a capacidade da frota de gerar receita. Só para isso. Então, você pode até analisar nosso white paper depois, tá? Eu tenho ali a compra do veículo, pegando a maior parte desse dinheiro do token. Depois eu tenho a instalação do GNV e o funcionamento do veículo. Ponto. Eu estou pegando esse dinheiro só para isso. E com o aumento da minha frota, eu evidentemente vou estar elevando os meus rendimentos e ainda por cima a margem com que a gente trabalha é uma margem folgada. A gente foi bem conservador até nas modelagens, justamente para que a gente consiga se manter pagando o rendimento que a gente está se propondo ao longo do tempo. Ou na prática, então, se passasse numa diligência isso, vocês estão usando os carros, não necessariamente eles são seus. Portanto, um compliance bem feito ia ver que a questão não é quantos ativos você tem, é a receita que você está proporcionando por causa desses ativos. Exatamente. É isso que valoriza a startup de vocês e não a aposta dos ativos em si. Até porque, como a gente falou, se der qualquer tipo de problema, eles são liquidados em nome do investidor. Exatamente. Que nesse caso não é o CEO da empresa, não é o investidor da startup, sim o investidor da frota, né? Aqueles que entraram na business unit. Então, a segurança que você tem com a garantia, a liquidez das garantias que a gente está oferecendo, cara, é única no mercado. Não é a mesma coisa do que uma WeWork. Assim, é completamente diferente em termos de segurança. Justamente pelo ponto que você falou. Não vou estar ali colocando dinheiro na empresa como um todo, colocando dinheiro na frota que essa empresa gere, que é uma diferença que pra gente é basal. Assim, faz toda faz toda a diferença para quem está colocando dinheiro e
pensar, pô, será que isso aqui faz sentido? Será que é seguro ou não? Né? É bem diferente. Até porque é diferente quando a gente trata, por exemplo, do investidor da frota, seria por meio do token, e o investidor que teria equity da Alocar. Porque quando é em relação à frota do token, todo investimento por token vai ter lastro. Ou esse dinheiro vai estar em carro, ou em peça ali, que seria o GNV, ou em reserva. Fora a garantia do contrato de locação. Fora a garantia do contrato de locação. E como esse ativo, como todo dinheiro entrado por aqui tem esse lastro, e na ordem de pagamento o investidor ele vem primeiro, a garantia dele é full do dinheiro que ele está investindo. Porque, por exemplo, um investidor que teria equity da Alocar... Enquanto isso, o investidor da WeWork está ferrado. Ele está lá embaixo. Ele não tem absolutamente nenhuma proteção. Enquanto o investidor do token é o primeiro a receber em caso de insolvência da empresa. Interessante. Cara, segunda pergunta, essa veio de um investidor, na verdade. Por que todos os tokens da Coin Livre têm um fim ou um prazo e o de vocês é infinito? O que significa nunca fechar lotes, né? Você captar de infinito? O capital infinito, né? Não estou falando nem de dinheiro, estou falando de sempre estar com a oferta de token aberta. Vamos dizer. Sim. Primeiro, o mercado é muito grande e a gente quer continuamente estar preenchendo e ganhando espaço. Acho que esse aí é um dos principais pontos. E o segundo é que a gente não está fazendo uma operação fechada, por exemplo, vou montar uma usina solar. A usina solar ela dura 25 anos e ela estraga, né, depois de um tempo. Ela vai estragar. Vira sucata o material que ela está utilizando. Na forma como a gente modelou, é como se o carro renascesse ali a cada 3 anos, né? Viesse sei lá, o Ford Ka renascido 2.0 lá e ele pronto. Ele já não é mais aquele mesmo carro. Ou seja, token holder é melhor do que ser sócio, né? Porque quando você é sócio, você tem o ônus também, Sim, você tem a votação. Aqui não, carro. você vai ter o dinheiro que a empresa fizer até o resto da vida sem ter que se preocupar com os problemas que a empresa tem. Eu queria que a gente fizesse uma empresa dessa para poder colocar o meu dinheiro, porque você acaba tendo todo esse trabalho, né, como, lógico, gestor, enfim, os ônus de você ter que trocar o carro. Mas para o investidor, cara, faz muito sentido, porque eu vou estar ali renovando essa frota, renascendo ela a cada 3 anos, coisa que outros projetos acabam, pela natureza deles, não podendo fazer. Claro, e vou até complementar aqui. Vocês não têm captação mínima, né? Tem muito projeto, eu preciso montar a usina. Para a usina funcionar, eu preciso de 1 milhão. Se tiver 999 mil, tipo crowdfunding, não adianta nada, precisa de 1 milhão. Porque senão não consegue começar. No caso de vocês, é carro a carro. Então, a trava de vocês é muito menor. É 65 mil. E esse valor é muito mais fácil de você captar do que casa das dezenas de milhões em outros projetos que a gente tem. Que é outra coisa que eu gosto bastante. Próxima pergunta. Qual que é a meta de vocês em número de carros frota para esse ano e próximo ano? Tá, fala em termos de captação primeiro, né? Então, minimamente ali, a gente queria alcançar, nessa primeira rodada, em torno de 80 a 90 veículos. Esse é o nosso primeiro objetivo. Por que esse número? Porque com 80 a 90 veículos, já consigo começar a pagar as estruturas básicas daqui e manter a empresa de pé para ter uma estrutura de longo prazo mais perene. Tudo bem? E aí... Que é interessante, né? Porque mesmo se você captar um carro só, ele já é totalmente saudável. Ninguém tem que se preocupar, o investidor. Mas, por outro lado, tem uma empresa para rodar por trás, né? Sim. Então eu estou preocupado. Olhando agora, se no modelo eu estou olhando motorista e investidor, agora eu tenho que olhar para o corpo de funcionários que a gente tem por trás, para toda a estrutura que a gente está montando e, logicamente, para o investidor. Então, a empresa se torna muito saudável já a partir de 80, 85 veículos, né? E aí, a partir disso, então... para o próximo ano, a gente gostaria de expandir essa frota para pelo menos 500 veículos. Isso já no primeiro semestre. Tudo bem. Então, é um horizonte razoável de captação, mas a gente sabe que a gente consegue dosar ao longo desses próximos meses. Agora com os parceiros que a gente está arrumando. Mais uma pergunta aqui que eu tinha anotado para vocês. E esse investidor, inclusive, bem interessante a pergunta. Falou, quando você entra num projeto, startup ou não, eu normalmente gongo, e eu também, George, eu também sou assim. Quando o projeto vem para mim e eu percebo que você tem muitas frentes comerciais. Tipo a própria Uber, um projeto muito complicado. Sim. Porque ela tinha que ir atrás do motorista, do parceiro, do consumidor, tinha que mudar o mercado, tinha que lutar contra o básico que eu não conhecia, ensinar as pessoas. Então era muita coisa comercial, era muito gasto de marketing e tal. Bom, o CAC de vocês é praticamente zero. Então, marketing vocês já não precisam. De um lado, você tem um investidor, que a Coin Livre está correndo atrás junto com vocês, mas a gente praticamente está assumindo essa responsabilidade, que seria uma das atividades comerciais, vamos dizer assim. E do outro lado, você teria um motorista, que também está vindo aos montes. Tem muito mais motorista interessado do que carro que vocês podem ter. Mesmo se tivesse uma captação agora de 100 milhões, capaz de mesmo assim não ser o suficiente para a quantidade de motorista. Então,
Aí eu gostei da pergunta dele, porque isso eu já tinha percebido, mas a pergunta foi boa. Então o que eles vão fazer no dia a dia? Se eles não têm que correr atrás de investidor e também não têm que correr atrás do motorista, o que é o dia a dia deles, então? O que esses caras fazem? Bastante coisa. Não, eu achei engraçado, mas eu pensei, pô, é verdade. Porque normalmente uma startup, você tem uma equipe de 5 pessoas, tá todo mundo correndo atrás daquilo que é o maior gargalo. O maior gargalo de vocês já foi resolvido há muito tempo atrás, o motorista, o cliente. E o outro maior gargalo, que era achar o dinheiro, a gente tá resolvendo agora. Sim. Então, qual que é o próximo? Então, Né? o maior gargalo aqui é fazer uma boa operação. Tá? Então, por exemplo, tudo bem, eu tenho os motoristas, meu CAC é baixíssimo, a própria comunidade de motoristas de São Paulo alimenta essa fila de espera e do lado do investidor vocês estão trabalhando aqui com a gente, né? Para poder trazer esse pessoal. Mas, se eu não tiver uma boa gestão operacional, esses valores podem variar um pouco. Então, ao invés de eu estar pagando... Tem as revisões, as mecânicas, Isso. são parcerias isso, né? Exatamente. É gestão de parceiros. São gestão de parceiros. E aí, eu poderia estar pagando 2,5, se eu faço uma gestão meia boca, pago 2,1, pago 2. Então, a gente está sempre se esforçando ao máximo aqui para ter uma operação mais lean, com mais parceiros, para que a gente possa tanto beneficiar o nosso investidor, porque quanto mais que a gente está pagando, mais atenção a gente está chamando do mercado, mais dinheiro vai ser aportado por eles na gente. E também com relação ao motorista, porque ele tem que trabalhar mais tempo. Então, resolvendo esses dois problemas, que entra muito na lógica do setor imobiliário, né? Redução de vacância, deixar no caso, o imóvel, né? Em bom estado para locação, mas o veículo em bom estado para locação, essa é a nossa atividade principal, é totalmente operacional. Sim, e, por exemplo, quando tem algum problema com o veículo, essa semana a gente teve um Gol que teve um problema no módulo dele. Aí a gente teve que entrar em contato com as elétricas. Teve elétrica que só ia conseguir atender o carro na quarta-feira da semana que vem. Para o motorista ficar uma semana sem trabalhar é inviável. E para a gente só também, quando você tiver 200 carros, você receber. tem todas as mecânicas já querendo atender vocês com uma gestão mais rápida e um serviço mais rápido também, né? Você tem maior poder de barganha. Exatamente. Mas então o que o Gustavo comentou tem uma rede de parceiros, assim, você pode entender que horas. Hoje não. E você? Hoje não. Hoje sim. Opa, encaixa aqui. Né? Então, encaixar com os parceiros de manutenção para que isso seja feito o mais rápido possível. Porque para a gente, por mais que às vezes o cara que vai me atender hoje cobre um pouquinho a mais, esse tempo parado, ele machuca bastante a rentabilidade daquele veículo. Né? E como até o Gustavo comentou, você também, cada veículo ele se paga e a gente quer que esse veículo consiga pagar ainda mais. Então, otimizar e extrair o máximo possível de rentabilidade por unidade de negócio, por veículo. Esse é o nosso trabalho no dia a dia. Até porque ninguém aqui é socialista, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, se a gente for fazer não sei se é verdade isso, tá, gente? Mas se para cada real que o investidor ganha, seria R$1 que a própria empresa ganha, aumentar a rentabilidade desse investidor de 2 para 2,1, 2,5, significa que eles também proporcionalmente estão ganhando. Exatamente. Então, para cada coisa que eles conseguirem, seja com scope, escala, parceiros, ou até uma operação mais rápida para ter menos vacância, para menos tempo de conserto, tudo isso significa maior margem para eles e para o investidor ao mesmo tempo. E do outro lado, menor chance do cara ficar com o carro parado, ter que trocar de companhia. Então é menos tempo do carro parado, seja ele para conserto, manutenção ou até porque o motorista trocou de uma empresa para outra. Então é bom para todo mundo, né? Cada coisa que vocês fizerem bem feito ajuda literalmente todo mundo, todos os stakeholders que a gente chama. Todo mundo no mercado é beneficiado, né? E eu acho que o mais interessante disso tudo estar lhe garantindo para o motorista na ponta final a oportunidade de estar rodando, sem precisar dispendiar para comprar um carro. O carro no Brasil é muito caro. E ter acesso a uma renda que em outro contexto ele não teria. Então, que está pagando hoje 2% livre de imposto e livre de risco. Nada paga isso. Então, nada vai pagar isso, tanto para o investidor quanto para o motorista. Então, é um benefício social, poderia dizer, enorme. Tá? E eu não estou aqui falando de, só distribuir cesta básica na rua, né? Estou dando um trabalho para essa pessoa. Que é o melhor jeito de ajudar, por sinal, né? Que vai se beneficiar enormemente. Tem motorista nosso que fala, eu trabalhava CLT, ganhava X, hoje estou ganhando 2, 3X. Então, para esse motorista, tudo bem. Posso argumentar que dá flexibilidade, mas isso é bom para ele, não é ruim. Teve uma outra pergunta que me fizeram, que ela é para o mercado inteiro de locação de veículos, mas eu queria passar para você para ver como é que vocês pensam sobre isso. Que é no momento inicial, né? Então o cara, ele falou, não, acho que eu perdi meu emprego, eu quero entrar aqui, ou, eu tinha um carro, agora eu vendi, eu quero vir para cá e tal. E no momento inicial, quando ele tem que dar aquele calção, em todas as empresas esse calção é meio complicado. Muitos deles tem a ver com cartão de crédito. E aí o cara fala, se a locação do carro no mês custa, 2 pau e pouco, e eu preciso dar 2 meses,
Quem tem um limite disso no cartão? Muitas vezes nem cartão de crédito tem. Só tem, é. Cara, isso não é uma dificuldade, falando pro mercado, e como vocês tentaram resolver isso, né? Não é uma dificuldade na hora que o cara fala, tá bom, vou alocar, vai ser bom pra mim. E aí ele chega e o que impede ele de fazer não é a vontade dele, não é a conta bancária dele, é que a metodologia de pagamento do calção não funciona. Não é nem o perfil dele, às vezes ele tem um perfil e ele tá E aí, como enquadrado. resolver isso? Isso é um problema, primeiro, e como Sim, resolver? É um problema. A maioria dos motoristas que a gente foi entrevistar tinha um problema com cartão de crédito. Tá? Até porque algumas locadoras, para usar como calção, elas vão entrar, comer ali uma parte do limite. Então, Claro. o cara tem 3 mil de limite, vou comer aqui 1,5, 2 de limite. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Que a cobrança em duas partes, né? Quando você vai para um hotel nos Estados Unidos é assim. E aqui no Brasil não é tão comum. Que basicamente eles travam parte do seu limite para você não poder usar com mais nada, Sim. porque se der alguma coisa, aquilo é utilizado. Eles pegam, E o Só- motorista vai preferir, se ele tiver esse dinheiro em mãos, para colocar o dinheiro e travar o dinheiro do que travar o limite? Muitas vezes sim. Porque talvez ele não tenha o limite, é isso? Porque quando a gente dá as duas opções para isso. Ó, posso passar no cartão, te mando um link aqui, você, enfim, paga esse calção, ou você pode me passar uma transferência, um Pix. Esse calção é de quanto tempo? Esse calção? Não é de tempo. Você paga uma vez. Não, sim, E mas acabou. quanto que ele está cobrindo com esse calção? É 2 semanas? 2 3 semanas, semanas? mais ou 2 menos. semanas. Então, se a gente está falando de uma alocação... Dá o quê? R$600 por semana? Alguma coisa assim? A alocação. Tu tenta fazer uma conta aqui por cima. O período que a gente está cobrindo de 2 semanas, mas o calção que a gente calcula 1,5. é 950, dá 1,5. Dá 10 dias. Porque eu consigo ter tempo de. Não é tão difícil o cara ter Se o motorista quiser trocar, fala assim: olha, eu quero trocar, quero entregar o carro, né? Beleza, não quero onerar essa pessoa. Então, é uma cobrança que já consegue cobrir uma semana para mim, ter uma segurança muito boa em termos de operação, tá? Porque se o cara não me pagou, pô, beleza. E se for ter que devolver, pelo menos esse dinheiro tava, assim como aquele dos investidores, né, que você tem que repor, tá numa conta travada. É uma conta. Exatamente. Então, para a gente, a segurança financeira do projeto fica muito melhor. Tá? E para o motorista é bom porque o calção não acaba sendo tão alto e tem outras opções de pagamento. Não tem só como travar o cartão de crédito, mas como também pagar por Pix. Mais uma pergunta que o pessoal teve. Isso tem a ver com todos os projetos da Coin Livre, mas aproveitar que a gente está nesse tema e perguntar também. Tá, eu sou investidor, eu resolvi entrar com um carro. Eu vou botar 65 mil, que é o valor de um carro que está lá. Beleza. Lembrando que não precisa, tá? Você pode pôr qualquer valor, pode pôr mais, pode pôr menos, não precisa ser múltiplos disso, nem nada assim. Coloquei o dinheiro. Tá, pelo que eu entendi, depois de um mês o carro começa a rodar, então no final do segundo mês já teria, né, mês a mês, algo depositado na minha conta na Coin Livre. Falei, eu mesmo respondi, falei, beleza. Preciso me preocupar com mais alguma coisa? Eu vou ter alguma comunicação direta com a Alocar por qualquer motivo? Eles vão precisar de mim? Como é que funciona depois que o cara colocou o dinheiro? Ele só fica de boa recebendo a grana ou tem algum outro tipo de interação? Assim, tem os canais da Coin Livre, tá? Tem o grupo no Discord, se a pessoa quiser participar, eu acho legal. A gente também tem a gente faz uma newsletter, se o investidor quiser e tiver interesse, fora, né, daquilo que vai ser compartilhado na plataforma. Até porque você tem que falar para ele, né? Se tá realmente em 2%, se já deu 2,1%, por que vocês colocaram de novo e tal? Sim. Mas o ponto, ele precisa fazer alguma coisa, além de investir? Ele tem mais alguma obrigação? Obrigatoriamente? Não. Simples assim. Como se você estivesse investindo num fundo imobiliário na XP e só esperando todo mês cair na sua conta. Sim, obrigatoriamente não. Ele pode ter interesse no mercado e falar, nossa, eu vou acompanhar a newsletter, vou acompanhar o mercado que eles estão atuando, mas obrigação nenhuma. É uma comparação muito boa, inclusive, comparar a Alocar com fundos imobiliários, porque a gente também trabalha com ativo real, todos os investimentos que entram pela empresa via token, tem um lastro real por trás, tem uma rentabilidade que vem da locação, da mesma forma que um FIIs, e só que a gente não está tão exposto a variáveis macro. Por exemplo, agora a gente está tendo um problema no varejo. Os fundos imobiliários estão sofrendo com isso. A gente não vai sofrer com esse tipo de alteração econômica. Uhum. Teve mais uma pergunta que eu vou explicar, porque uma parte tem a ver com a Coin Livre, outra parte tem a ver com vocês. E a pergunta foi, mas como assim 2% livre de imposto? Eu não preciso pagar imposto sobre esse dinheiro que eu recebi? Eu vou responder a primeira parte, porque isso tem a ver com tokenização, e depois eu jogo a outra para vocês. Né? Então, gente, mesmo se o projeto deles fosse... não tivesse isenção de imposto antes, depois fosse limpo de imposto. O ponto é o seguinte, qualquer investimento que você faça, que seja na blockchain, quando entra esse dinheiro para você, você vai colocar como um ganho financeiro. E aí você tem uma isenção de até 35, 36 mil e pouco mensal. Tá? Então, fazendo a conta aqui, se você está ganhando 2% ao mês, a partir disso, você precisaria investir como pessoa física ou jurídica mais de 1.600.000 ou 700 para você passar desses 35 mil
de rendimento mensal. Por favor, pode investir isso Então, aí. então, assim, de uma maneira normal, só a partir daí você teria que se preocupar em colocar algum imposto. Senão você declara, claro, mas declara que é o padrão do mercado de criptoativos, tá? E de criptomoedas também. Ainda assim, acho interessante colocar que se você for um investidor de grande porte, um VC, e você tem interesse em investimentos maiores, também, por enquanto, não tem problema. Por quê? Mesmo, além dessa isenção que você tem, o modelo que a gente construiu para alocar, por isso que eu falei que é uma resposta mais nossa do que deles agora, né? O modelo que a gente construiu para alocar é um modelo onde o token holder, de maneira geral, como ele está cedendo esses ativos, é como se ele fosse um comissionado, vamos dizer assim. É como se ele ganhasse royalties do modelo de negócios. E, portanto, por ser royalty, por ser um revenue share, ele é pós-imposto de renda. Então, você tem receita, imposto e eles. Então, é como se vocês estivessem ganhando uma parte dos dividendos da empresa. Ah, mas, George, isso só pode se eu for sócio. Verdade, os token holders não são todos sócios. Mas a entidade token holder, ela é considerada já sócio. Inclusive, quem conseguiu isso para o mercado foi o maior player aqui brasileiro, a maior exchange brasileira e da América Latina inteira, que conseguiu fazer isso via equity crowdfunding. Então, os token holders, o grupo deles já pode ser considerado como se fosse sócio da empresa. Então, isso pode ser lançado dessa forma. A não ser que isso mude, se a CVM mude essa interpretação ou o Bacen, você ainda pode falar que isso veio de antecipação de dividendos, que é a maneira como eu imagino que a Alocar vai pegar até o momento que não possa mais, né? Ou sei lá, vai que mudar uma regra. Então essa é mais uma resposta minha, e agora eu vou jogar para você a segunda parte dessa pergunta que ele falou. Os outros projetos da CoinLivre têm um rendimento de 3%. Vocês são a partir de 2% na média. Por que essa diferença? Por que não foi possível pagar 3% ou por que não 1%? Como vocês chegaram nesse valor? Por que isso faz sentido? Tá, os 2%, assim, primeiramente que é um ponto de partida. Tá? A gente está analisando um projeto da forma como ele está hoje, não com nenhum tipo de ganho de escala, escopo, parceria. Tá? É a forma que a gente viu de fazer um rendimento que seja seguro. Né? Eu não estou ali pegando, vou inventar um número aqui que eu sei que não vai conseguir pagar. É um número que a conta bate com uma folga. A ideia é justamente essa, para que a gente possa começar a operar assim. E o segundo ponto, acho que é essencial, eu tenho garantia real num ativo com alta liquidez, que é o carro, e esse token não vai ser queimado. Né? Então, tem um ganho num prazo... Ele é infinito, né? Teoricamente infinito. Né? Então, todos esses fatores em conjunto fazem com que, mesmo sendo 2%, o que já é um valor bem considerável ao ano, ainda assim compensa demais para o investidor. Tá? Então tem esses pontos aí. Eu vou até jogar agora pro Gustavo, porque você falou que é interessante comparar com o FII, né, com o fundo imobiliário. Um fundo imobiliário que também é livre de imposto de renda e que, teoricamente, é renda fixa com um risco muito baixo, igual o de vocês, você vai tirar 0,84, 0,85, 0,86. Livre. Aqui a gente fala de 2% livre. Exato. Com muito mais liquidez, por sinal. Sim, muito mais liquidez. Exatamente. Então, se você compara com outros modelos de gestoras, cara, o nosso paga o dobro. É muita diferença. Né? E aí é uma questão de enquadramento. Você não pode comparar abacaxi com pastel. Tem que pegar fruta com fruta. Você vai pegar ali um fundo imobiliário e comparar com o nosso rendimento, lista ali os 5 que melhor desempenho do ano passado. Cara, nenhum deles paga isso. Nenhum paga isso. Gente, para finalizar aqui, acho que foi bem legal. Já fiquei sem perguntas aqui das que eu tinha anotado antes. Sobrou apenas uma. Vou aproveitar esse momento final. A gente sempre fala aqui para a gente falar um pouco com a câmera. A parte final do programa do AMA é a gente falando com a câmera para poder falar do token, mas eu quero passar para vocês dessa vez para jogar minha última pergunta. Ok, eu sou um motorista. Vocês, câmera, vocês. Qual que é a mensagem que você tem para passar para ele? Tipo assim, quais são as vantagens? Como é que o cara vai conversar com vocês? Como é que ele entra nessa lista? O que ele tem que fazer? Tá. Bora terminar assim? Bora, vamos lá. Então, você quer terminar agora entrando na nossa lista? Cara, seguinte, tem logicamente os canais da CoinLivre, mas tem um canal da Alocar, que é o nosso site, locar.me, tá? Locar.me. Nesse site vai ter um formulário para você poder se inscrever. Lá, algum profissional nosso vai entrar em contato com você para a gente analisar o seu perfil e ver se faz sentido alugar. E tendo aprovado, cara, é só estar disponível ali com o calção e com o modelo de cal que seja a sua preferência. A assinatura do contrato eletrônica também é super rápido de fazer, super fácil de fazer. E a mensagem que eu gosto de deixar também é que a gente tem uma preocupação constante dentro da Alocar em fazer um modelo de negócio que faça sentido e que ajude o motorista.
Eu não estou aqui para extrair do seu trabalho, eu estou aqui para ser um parceiro seu. Tá? Eu acho que esse é o ponto essencial que vai diferenciar a nossa locação de qualquer outra. A Alocar vai fazer de tudo para esse carro estar rodando mais tempo, por menor preço, tanto de combustível quanto de locação. Isso A não tem Alocar nenhum é lugar. sempre a opção mais econômica para o motorista, tanto no aluguel quanto no desconto que ele vai ter com o GNV. Então a gente se posiciona dessa forma como realmente uma parceria ali para sempre tentar trazer mais renda para o motorista. A gente gosta de falar que a Alocar é a solução parceira do motorista, tá até no nosso site. Então é isso mesmo, assim, de ficar até mais tarde ali com o fornecedor para brigar, para poder trazer o carro mais cedo. É isso, a gente tá pensando sempre do lado deles também. Agora, independente, fingindo que não tem fila, coisa que eu sei que tem, mas vamos supor que um motorista ouviu isso aqui, não importa quando, se foi agora, daqui a 2 anos, não importa. Ele ouviu, gostou. Supondo que tem carro. Ele chegou agora, foi no site de vocês e fez o primeiro registro dele. Daí, ele tendo dinheiro, claro, e tendo o carro disponível. Daí até ele conseguir sair com o carro dele. A gente tá falando do quê? Uma semana, um mês, um ano? Não. Quando, assim, lógico... Se tá tudo certo com ele, se ele tem o dinheiro e se tem o carro disponível. Se tem o carro disponível? O cadastro demora em torno de 72 horas para ser aprovado. Então, ele estando aprovado e o carro estando disponível, a gente já pode marcar algum horário durante a semana para ele retirar o veículo. Isso, mas a gente está, até comentar que a gente está com uma parceria com a Cepro para reduzir esse tempo de 72 horas para instantâneo. Então, se tiver ok a documentação dele, o CPF, etc., a única análise manual vai ser feita é olhar se a nota da UB dele Podia ser real. 2 dias, 3 dias ele já está saindo com um carro novo. Sim. No máximo. Tá? Ele vai ter mais tempo de burocracia para devolver o carro antigo do que para conseguir o carro novo de vocês. Assim, já teve um motorista nosso que foi questão de horas. O cara mandou de manhã, tava com o carro ali, o perfil dele batia, tava com dinheiro, a gente checou tudo. Cara, pega o carro. O cara mandou... Da tarde já tava acho que ele mandou umas 9, 10 horas, se eu não me engano. Foi o Ricardo. E aí, à tarde... Esse cara sabe os motoristas por nome, maluco. Às 16 ele tava saindo com o carro. Então, assim, é diferente. É muito mais rápido do que... Não, é focado no consumidor. No caso do consumidor de vocês, é o próprio cliente. Uhum. Né? E acho bem interessante, só para finalizar, que muitos dos riscos de vocês realmente são mitigados porque vocês estão pegando pessoas que já estão no Uber e no 99. Né? A maior parte dos riscos desse mercado como um todo já são mitigados aí, na plataforma final. Então, realmente, vocês podem focar em ter o melhor relacionamento com esse motorista possível e tá ajudando ele, os problemas dele. E você, investidor, que vê vários projetos, cara, eu não vejo discurso melhor do que esse. Ver uma empresa preocupada o tempo inteiro, porque assim, ela é B2B, ela é B2B2C. Aqui é meio diferente, eu diria que é B2B se você for entender que esse motorista, ele é só um motorista, ele também não é um consumidor. Sim. Mas de qualquer forma, eu adoro ouvir esse tipo de raciocínio. Então, gente, queria agradecer quem ficou aqui até o final. Como isso aqui é um AMA, eu vou falar para vocês, deixem o comentário de vocês aqui no vídeo, porque a gente vai passar tudo isso para eles. E a gente pode até fazer um segundo AMA um pouco mais para frente, quando bater a primeira captação, a segunda. Vai abrir já agora com 15 milhões em tokens, que dá para 200 carros, se não me engano, fazer a conta direitinha, mas dá para 14, 15 milhões, já dá para os 200 carros que eles querem agora se tudo der certo, até o final do ano. Então vocês vão ter coisa pra caramba para ver, todas as documentações que a gente falou, as comprovações, o lastro, o white paper, as regras desse negócio, estão todas disponíveis aqui no nosso site, é só você clicar lá no projeto. Por curiosidade, se você é motorista, também dá uma olhada no site deles, vê como é que é esse relacionamento e conversa com eles. Os canais de comunicação deles são abertos, então é muito mais fácil você entender como é que isso funciona na prática. Caso queiram, o escritório deles é aqui na Paulista, aqui do lado. Dá para vocês se encontrarem aqui e entender mais o modelo de negócio deles, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, o token está disponível. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.